futbolistas de mucha experiencia, de grandes individualidades, que es un típico equipo brasilero que por ahí está fuera del partido y en 2 jugadas resuelve lo que por ahí no resuelve en media hora. Às vésperas da decisão, a catimba argentina já começou. Ah, isso aí é antigo, isso aí não tem como, né? Você espera algo diferente? Tem que estar vacinado. O Flamengo tem que estar vacinado para esse tipo de situação aí, que com certeza vai acontecer muito lá em Avejaneda. Esse é o provável time, Paulo Lima, do Independiente, o Campanha, Alan Franco, Gaston Silva e o Tagliafico. O Tagliafico é uma das dúvidas, né, do Independiente. Isso. Ainda não tem a presença confirmada, embora seja um jogador muito importante nesse sistema defensivo. Bustos, Martim Benítez, o Diego Rodrigues e o Sanches Mino. Sanches Mino pode ser uma surpresa também na escalação, hein? Estava acompanhando o noticiário na Argentina e o Sanches Mino pode começar no banco também. Lá o Barco, que você falava ontem, Paulo Leão, o baixinho, né? O garoto abusado. O Gagliotti, que é experiente, ex-jogador do Boca, ex-jogador do São Lourenço. E o Meza, outro jogador também muito rodado. O Sanches Mino, que também foi o jogador revelado pelo Boca Juniors, né? Também é um jogador importante, não fez gol ainda na temporada com a camisa do Independiente, mas olha, a pressão que a gente tem ouvido e o que a gente pôde levantar do Rueda com a comissão técnica, a preocupação deles é exatamente sobre Tagliafico pelo lado esquerdo e o Bustos, que está nessa posição mais avançada, mas ele joga mais aqui pelo lado direito como um lateral, né? O Bustos aqui pelo lado direito, como a gente está vendo aqui agora, né? Então, e a presença do Sanches Minho... Um pouco mais recuado por dentro. Exato, né? Eu acho que vai jogar, né? O Gagliotti, o Gigliotti, que é um cara de muita efervescência, de muita personalidade no ataque, né? Inclusive decisivo nessa última rodada. A gente está vendo novamente mudou um pouco o esquema, mas é mais ou menos isso. Essa é a equipe base e ter atenção nesse insinuante Barco, né? Que invariavelmente gosta mais de jogar pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Tem 18 anos, deu aquela declaração ontem lá para o jornal Olé, dizendo que pretende fazer exatamente o maracanaço aqui no jogo de volta. E isso, de certa maneira, coloca o time do Independiente com uma força. Agora, você lembra do Burrito Martínez, que passou pelo Corinthians, foi campeão do mundo pelo Corinthians, também está lá no banco de reservas. É mais um jogador experiente que está à disposição, jogador também daquela qualidade que a gente sabe, rodado, que pode ajudar o Independente nessa noite de hoje decisiva. Mas é um time certinho, eu acho que joga muito pelo lado do Bustos pela direita e do Tagliafico pela esquerda. Só que com o Flamengo hoje vai ter que segurar um pouquinho mais. São 2 laterais que avançam muito. É um time muito forte também, a equipe do Independente. Paulo Lima, você citou agora há pouco aqui nos seus destaques iniciais as diferenças de temporada, né? O Independente na Argentina e o Flamengo aqui com o dobro de jogos. O Flamengo chegando hoje, 81 jogos. Vamos com o momento do Independente no futebol argentino para a gente entender um pouco mais da realidade do adversário rubro-negro. Coloca na tela aqui para gente o momento do Independente no futebol argentino. Vamos lá. A gente coloca aqui os números. Temporada do Independente. Exatamente. Olha, o Independente está invicto há 6 rodadas, isso a gente projetando o campeonato local. Ocupa a 7ª posição com 9 pontos atrás do líder, que é o Boca. Última derrota no campeonato aconteceu em setembro, já tem um tempinho, hoje estamos em dezembro e tem 2 derrotas na Sul-Americana. O Independente perdeu para o Tucumã e para o Libertad. Essa é a chapa, esse é o raio-x do adversário do Flamengo hoje. Perdeu para o Libertad num gol irregular do Cardoso. Exato, aquele gol de braço. Fora de casa. Matou no braço, fora de casa. O único gol da partida que deu a vitória para o Independente foi um gol irregular porque matou aqui no braço. Que depois foi expulso. Início do jogo, não tinha 5 minutos de jogo, veio o gol irregular, a arbitragem não viu. Deixou passar. Mandou seguir, mas foi o golzinho irregular, bem lembrado, Italiano. Tudo que eles pediram à AFA, né, Associação de Futebol Argentino, para cancelar e adiarem o jogo da rodada anterior do Campeonato Argentino, que dá a eles exatamente um pouco mais de tempo. Até lembrando que eles jogariam contra o Rosário. E eles decidiram a vaga na terça-feira, enquanto o Flamengo decidiu exatamente na quinta, viajou para Salvador para jogar.
Só que agora o Flamengo tem essa obrigação de desgaste, paciência, 6 competições que já falamos aqui, é melhor disputar 6 competições que não disputar nenhuma. O Flamengo, inclusive, está em 2 intercontinentais, teve na Libertadores e está na Sul-Americana. Isso é muito importante, final de Copa do Brasil, para que o Flamengo investiu é ótimo. Agora, lembrando que o Flamengo joga na quinta agora, joga hoje, nessa quarta, e só vai jogar na próxima quarta-feira. Enquanto o Independente vai ter um jogo também no sábado pelo Campeonato Argentino. Ah, mas vai jogar com equipe reserva, mas vai jogar. Não dá para fazer adiar 2 jogos imediatos. Rafa não adiou 2 jogos. Vai ter que jogar. Vai ter que botar alguém que jogou hoje ou que jogará hoje para jogar também na próxima partida. É vantagem para o Flamengo? Eu acho que sim. Agora, melhor ainda é sair de lá com um bom resultado, voltar ao Rio de Janeiro, descansar, porque eles vão ter que viajar também. Ah, Argentina, Buenos Aires é pertinho, as viagens são curtas, mas há um desgaste sempre. Se o Flamengo, a gente estava falando aí do número elevadíssimo, né, de jogos do Flamengo nesse ano de 2017. Mas se a gente fizer um levantamento individual por atleta, eles não vão chegar nessa marca. Não, lógico. O Flamengo montou um elenco enorme para essa temporada, aliás, um elenco qualificado, justamente para encarar o calendário. Sim. Né? Por exemplo, o Juan, a gente tem visto o Juan chega no fim do ano como titular absoluto na defesa do Flamengo, mas o Juan, durante toda a temporada, ele teve um planejamento específico para não comprometer a parte física do jogador. A gente lembra que o homem-gol do Flamengo na Sul-Americana era o Damião. Damião, exatamente. Antes de ir pro Internacional. E quem é o artilheiro do Flamengo na Sul-Americana é exatamente o Viseu com 5 gols. Aliás, fica uma boa pergunta, Paulo Lima. O Guerreiro, existia até uma expectativa de que o Guerreiro pudesse ser liberado para o jogo da volta no Maracanã, né? Porque terminaria a suspensão preventiva da FIFA, enquanto não sai a sentença final lá do julgamento na Suíça, mas não, porque a FIFA estendeu essa suspensão, em princípio a informação de que tinha estendido por 10 dias. Agora a Federação Peruana traz a informação que estendeu por 20 dias. Guerreiro está fora, mas pelo que está fazendo o Viseu, especialmente nesses últimos jogos, está fazendo falta o Guerreiro? Faz falta, Calheiros, faz falta. Se ele tivesse em ritmo de jogo, se ele tivesse normal, se não tivesse tido envolvimento nenhum com essa questão de punição, né, de caso de dopagem, faz falta o Guerreiro, experiente que é, jogador de muita qualidade, ele prende muito na área, ele sabe dominar uma bola, ele preocupa os adversários e é um cara que estava razoavelmente, vamos dizer assim, muito bem entrosado com o sistema de jogo do Flamengo. É a melhor temporada dele no futebol brasileiro em termos de gols, o Guerreiro esse ano superou suas médias e eu acho que num momento decisivo como esse, a bagagem do Guerreiro era muito importante, não desmerecendo qualquer talento do Felipe Viseu, que tem sido decisivo, inclusive nos jogos recentes da Sul-Americana. Mas a bagagem do Guerreiro e a importância dele no time num momento decisivo como esse pesa e pesa muito. Vai fazer falta ao Flamengo. Baseado nos números que nós vimos, o Independente no campeonato local, 6 jogos invicto, apesar de estar em nono, né, a 7 pontos atrás do Boca, perdeu só 2 jogos na Sul-Americana. Vocês enxergam um time que oscila pouco? Pelo campeonato que ele vem fazendo na Argentina, pela Sul-Americana, porque o Flamengo a gente fala, olha, jogou como se fosse final, e no outro time não teve raça, não é o mesmo time, o Flamengo veio oscilando nessa reta final. Vocês enxergam o Independente com futebol mais linear que o Flamengo, oscilando menos? Eu botaria na mesma balança, eu botaria no mesmo peso. Está no mesmo peso? No mesmo peso, porque são características diferentes na temporada na Argentina para os clubes e aqui no Brasil. Aqui nós temos estadual, né? E aí a gente já pode computar para o Flamengo um título no ano, que é o Campeonato Estadual, que sempre é cercado aí de muita rivalidade. E, enfim, Flamengo decidiu uma Copa do Brasil. Chegou a uma decisão, mais pelo futebol não perdeu. Então. Pelo futebol apresentado, eu continuo com a minha opinião. Acho que está muito nivelado. Tanto é que é difícil você, nesse jogo, Paulo, não sei se você concorda comigo, você apontar um favorito. Não tem favorito. Tanto no jogo de hoje na Argentina, como na semana que vem no Maracanã. É imprevisível essa decisão. Tudo pode acontecer realmente, por isso que o jogo de hoje é fundamental. E como disse o Reinaldo Rueda, não dá para deixar o Independente adquirir confiança. Essa é a estratégia do Flamengo. E para você abalar qualquer tipo de confiança, você tem que jogar dentro do campo do Independente. E o que fica de grande barato nisso tudo, Calheiros, é que assim, há muito tempo e que a gente fala da rivalidade do futebol argentino, que a gente fala da catimba, né, da malemolência, de tudo aquilo que envolve, e pelo menos esses últimos dias, a gente baniu uma palavra do nosso vocabulário, pelo menos aqui nos canais Fox Sports. A famosa catimba com a violência do futebol. Eu acho que isso
é fim de linha. Lógico que ela pode acontecer, ela acontece aqui, acontece em qualquer canto do planeta. Mas hoje a gente ressalta, exalta e exatamente fortalece o que é de importante, como aconteceu na decisão do Grêmio. Futebol jogado. Futebol com bola no pé, com qualidade, quem tem melhor time, quem tem melhor elenco, quem aproveita as melhores oportunidades, como o Grêmio aproveitou, como o Flamengo aproveitou com o Viseu contra o Júnior Barranquilla. Ou seja, o futebol argentino de hoje, do Independente, é um futebol acostumado a títulos, é time que já conquistou Sul-Americana, né? A gente daqui a pouco pode até falar um pouquinho sobre essa rivalidade Brasil-Argentina em termos de Sul-Americana, né? Essa é a 5ª decisão entre times brasileiros e argentinos na Sul-Americana. Daqui a pouco a gente passa um retrospecto melhor para você, mas pelo menos nesse momento o que se ressalta aqui é a qualidade do Independente, é a força de jogar em casa, é o Flamengo precisando resgatar o seu prestígio internacional e isso tem sido preponderante para que no campo de jogo a gente assista um jogo de qualidade, então, sem violência e só com o apito do árbitro decidindo o que será melhor para os dois times. Apito do árbitro e hoje árbitro de vídeo, né? Vai ter árbitro de vídeo no primeiro jogo e, lógico, na volta também no dia 13 no Maracanã. Paulo Lima citou a força do Independente jogar em casa e o Calheiros resgatou um trechinho da coletiva do Reinaldo Rueda quando disse que o Independente não poderia ganhar confiança jogando em casa, no seu campo, diante da sua torcida. Será que os números são favoráveis para o Independente ganhar essa confiança jogando em casa? Vamos com o retrospecto aqui do time argentino jogando em casa no seu estádio diante da sua torcida. Será que faz uma boa temporada? Olha lá, contra brasileiros, tá? São os nossos números. Retrospecto do Independente contra brasileiros em casa. Total, Paulo Lima, de 29 jogos, são 18 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Sequência sem perder, Luciano Calheiros, se liga nesse dado aqui. Sequência sem perder, 17 anos, ou melhor, a gente resumindo isso, em partidas, 17 anos se tornam 7 jogos. As derrotas foram para o Palmeiras em 61, 98 e 2000 e perdeu para o Cruzeiro em 88. Ou seja, a última derrota para um brasileiro há 17 anos, 7 jogos atrás, como nós ressaltamos. Configurando aí nesse confronto aí, o Independente um freguês do Palmeiras. Em 3 derrotas em Avejaneda, é um número expressivo aí para o clube brasileiro. E lembrando que em 2010, o Independente conquistou a Copa Sul-Americana justamente sobre um brasileiro. Exatamente. Venceu o Goiás. Exatamente. Né? Exatamente. Enfim, agora tem um novo desafio contra o Flamengo. Já dissemos aqui tantas vezes, né? O Independente e o Flamengo já decidiram, inclusive, lá em 95, a Supercopa dos Campeões. E a gente ressaltou aqui exatamente essa questão da segunda vez disputar título, né? Brasileiros com Sul-Americana e também com a Libertadores. E ainda há pouco falei aqui das 5 finais, essa que será a 5ª, né? Que é pegar nossa colinha aqui, que é sempre importante. 2008, o Inter, que você acompanhou muito bem lá, né? Com o Estudiantes, vencendo o Estudiantes em La Plata. Em 2010, o Independente contra o Goiás, venceu o futebol brasileiro. E em 2012, o São Paulo venceu o Tigres e o Lanús, recentemente, venceu a Ponte Preta, que era dirigida pelo Jorginho. Portanto, a 5ª final entre brasileiros e argentinos, empate em 2-2. É mais um capítulo aí dessa boa técnica, dessa boa bola que jogam brasileiros e argentinos em qualquer competição que seja. Bom, números do Independente em casa neste ano. Lá nós estávamos com o retrospecto com os brasileiros. Agora, na temporada de 2017, foram 20 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 2 derrotas. Lanús e Atlético Tucumã pelo argentino. Eles balançaram as redes 26 vezes, sofreram 15 gols. Eu vejo aqui, Paulo Lima e Calheiros, que seja na temporada 2017 ou no retrospecto contra brasileiros, os números são positivos para o Independente jogando em casa. Sinceramente, porque por mais que tenha um número equilibrado de empates, Calheiros, derrotas... Esse número aí não tô achando legal, não. De 20... Não, mas só foram 2 derrotas em casa. Mas tudo bem, mas olha só, são 20 partidas, venceu menos que a metade. São 11 insucessos. Se você botar num campeonato de pontos corridos, empatar é péssimo. Empatar em casa é um resultado péssimo. Mas esse ano não perdeu na Sul-Americana em casa. Ok, mas nós estamos falando de números na temporada. Sim. 20 pontos, se a gente colocar, são 60 pontos possíveis, né? 9 vezes 3, 27. Com 9, 36 pontos. Quer dizer, um pouquinho acima de 50%. O visitante vai lá e incomoda, mas eu não acho tão desfavorável, não. Assim como os números contra brasileiros. 9 empates, eu acho um resultado... Se o Flamengo empatar hoje, é um ótimo resultado do Flamengo. Pensando nesse ano, sim. Muito pouco, eu Então a gente mistura, porque pensando nesse ano, o empate é bom. Pensando contra brasileiros, que não perde há 17 anos ou 7 jogos... O retrospecto contra brasileiro é excelente. Qual retrospecto a gente
identifica, Paulo Lima? Aí, o retrospecto do ano forte, não. ou contra brasileiros? O retrospecto contra os brasileiros é o que pesa muito mais. Né? Exatamente, esse é o que pesa. Nesse equilíbrio aí, o que desequilibra é o número de empates. As derrotas, elas estão dentro de um contexto até certo ponto satisfatório. Mas empatar 9 vezes deixa o time num decréscimo de aproveitamento, como falou o Calheiros aqui. Mas não custa ressaltar. Essa será a 6ª partida do Independente jogando em casa pela Sul-Americana. São 4 vitórias, um empate, apenas um empate contra a Alianza Lima na primeira rodada. E o Flamengo até agora não perdeu na Sul-Americana. Ou seja, o Flamengo pode chegar ao título, né, torcendo para que isso aconteça, até certo ponto, com uma conquista de invencibilidade. O Flamengo tem 8 jogos na Sul-Americana, são 6 vitórias e 2 empates, e hoje pode, quem sabe, sair de lá com um resultado positivo. Não será fácil, um jogo duro, pegado, marcado. A torcida é forte, torcida de peso do Independente, tem histórico de competições internacionais, mas o Flamengo, pelo menos o que me passa, o que me transparece, será uma equipe mais tranquila, principalmente por aquilo tudo que já falamos, com a vaga garantida na Libertadores no ano que vem, terminou o Campeonato Brasileiro ali numa situação confortável e agora pode ir para o jogo, pelo menos tirando aquele peso das costas. O que eu só preciso da Sul-Americana? Precisa, para ter um título, mas pelo menos já estará na Libertadores do ano que vem pela campanha que fez no Brasil. E lembrando que depois daquela derrota para o Santos, na Ilha do Urubu, com falhas do Muralha, enfim, o Flamengo deu uma embalada legal, emendou aí 2 vitórias importantíssimas, vitórias expressivas, 2-0 sobre o Júnior Barranquilla, que é uma equipe que vive um momento na Colômbia melhor do que o momento que o Independente vive na Argentina. Verdade. O Júnior Barranquilla está enfileirando lá os adversários, disputando Copa da Colômbia, está nas cabeças no Campeonato Colombiano, enfim, estava disputando vaga em decisão de Sul-Americana. Citou, Calheiros, resolveu 2 situações que deixavam o clima muito pesado na Gávea. Primeiro era a vaga na Libertadores, tinha que garantir de alguma forma. Não, mas é aí que Sul-Americano ou brasileiro. E a outra que era a situação do goleiro. Essa, e depois resolveu, então tá mais depois tranquilo. que resolveu. O Viseu começou a fazer gol, né? Depois que resolveu essas pendências, o Flamengo emplacou 2 vitórias, como disse o Rueda aí na coletiva. Estava em jogo, sim, a temporada, o ano inteiro de trabalho. O fracasso em qualquer uma dessas 2 partidas. E o Flamengo teve êxito. 2 vitórias em 2 partidas. Fora de casa, marcou 4 gols, sofreu 1. Agora, quer dizer, é um retrospecto aí que a gente tem também que levar em conta. Por isso que eu falo, assim, eu concordo que a comemoração ela tenha sido, a certo ponto, necessária para extravasar, para tirar o peso das costas, mas eu reforço. Eu acho que a comemoração do Flamengo naquele dia foi apenas pelo lado emocional, porque pelo lado do retrospecto de conquistas, para o que o Flamengo investiu, para o que o Flamengo representa, chegar onde chegou no Campeonato Brasileiro é muito pouco. Agora sim, chegando nessa final da Sul-Americana e trazendo o título para a galeria da Gávea, ali, voltando a conquistar um título internacional, aí vamos soltar fogos, vamos fazer tudo que tem direito. Aí o Flamengo tem que comemorar e muito um título internacional e resgatar o seu prestígio. Imaginem só, né? Teremos aí Flamengo e Grêmio jogando título de Recopa, que será super importante. Então mais uma vez a expectativa de trazer para o Flamengo, para o futebol brasileiro, assim como o Grêmio trouxe, novamente o comando do futebol aqui no continente. Paulo Lima, eu acionei a galera na hashtag Bom Dia Fox quarta, sabe o que aconteceu? Eles mandaram mensagens para você. Vamos colocar as perguntas na tela aqui para o Paulo Lima. Temos uma super quarta, temos um jogaço para você acompanhar aqui na tela do Fox Sports. Desde cedo no Bom Dia Fox a gente vai fazendo aquece. Daqui a pouco vamos ao vivo para a Argentina. E você já sabe, enquanto tiver alguém no estádio, Fox Sports estará lá até decidirem apagar os holofotes. O Gilson Rodrigues marca presença aqui no programa. Bom dia, gente. Paulo Lima, das 3 opções de dupla de zaga para o Flamengo envolvendo Juan, Hever e Rodolfo, qual a mais adequada para a partida de hoje, Paulo Lima? O Gilson, Hever e Juan. Isso aí é inquestionável. São os 2 que estariam, pelo menos no meu time, e vão estar hoje com a camisa do Flamengo diante do Independente lá na Argentina. Tem mais uma pergunta para o Paulo Lima, vamos colocar na tela, dar moral para a galera que está chegando cedo aqui no Bom Dia Fox. Ismael Fagundes. Paulo Lima, você acha que o Flamengo tem que jogar do mesmo jeito que jogou contra o Júnior, no caso do Júnior Barranquilla? Se o retrospecto do Flamengo é altamente positivo contra o Júnior, por que não jogar da mesma maneira, né? A questão toda é que hoje você tem um adversário diferente, que joga de uma certa maneira com mais força física, né? Que também tem uma qualidade técnica como o futebol colombiano,
Só que você tem a história e todo o retrospecto que envolve essa rivalidade Brasil-Argentina. O Flamengo hoje tem que ser, ao meu ver, mais cauteloso, um pouquinho mais cauteloso com a presença do Wanda, com a presença do Hever. Eu acho que se fecha um pouco, fortalecer o lado esquerdo ali em cima do Trauco, apertar um pouquinho na marcação, mas você não pode deixar de fazer com que o Everton Ribeiro e que o Diego tenham mais liberdade para jogar. Acho que impor ao Diego e impor ao Everton Ribeiro um esquema de marcação muito forte, faz parte do futebol moderno, faz, mas os caras são feitos para decidir, para jogar na frente e não para marcar. Deixa ali o próprio Arão, o Cuéllar, os meninos para poderem voltar, o próprio Paquetá que saiu extenuado no último jogo, bota para correr, libera mais o Everton, libera mais o Diego e deixa, inclusive, até quem sabe, o Viseu ajudando um pouco na marcação. Essa é a minha maneira de ver, até pelo desgaste que tem, principalmente o Diego, e porque o Everton não é um cara de marcar, o Everton é um cara de criar, o Flamengo precisa de criação, precisa de gol. E é nos pés do Everton, nos pés do Diego, que podem ser jogadas, se fizerem jogadas para o Viseu vai ficar numa boa, até ótimo. Porque lembrando que não há mais ingressos para o segundo jogo, semana que vem no Maracanã. Ontem a torcida do Flamengo esgotou toda a carga, teremos aí 60 mil torcedores quarta-feira que vem no Maracanã. Você segue participando, a hashtag é Bom Dia Fox Quarta, mande aí sua pergunta para o Paulo Lima, mande sua opinião, como é que você está projetando, o que você está esperando para o jogo dessa noite, ou mande também a sua corneta, faça a sua crítica, fique à vontade, a hashtag é nossa. O Paulo Lima falou em retrospecto, a gente tem números aí do Flamengo na Argentina. Lembra a última vez que o Flamengo decidiu uma Copa Continental? Foi a Mercosul lá em 2001 e perdeu, né? Perdeu o título para o San Lorenzo, olha só. Retrospecto do Flamengo na Argentina, em 27 jogos, a gente vê como é que o Flamengo precisa aumentar muito esses números, melhorar muito, né? Apenas 5 vitórias, Paulo Lima. São 10 empates e 12 derrotas. Nos últimos 20 anos, 11 visitas com apenas uma vitória. É muito pouco para um clube do tamanho do Flamengo. O Flamengo já não foi um bom visitante esse ano na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro não foi um dos visitantes daqueles que não deu trabalho quase nem nada. Agora, é um retrospecto altamente negativo. Mas como dizem aquelas más línguas ali do papo do boteco, né, da confusão, assim, esses números são para ser quebrados, meu amigo. Esquece essa coisa do passado, vamos para o futuro, vamos para o jogo ou não. É claro. É lógico. Aí, Calheiros, a gente pega aqui o número de empates e lembra o tanto de empates no ano do Independente, você fala, poxa, legal, tá equilibrado. Só que é o número de derrotas. Pesa muito, né? Pesa muito no histórico do Flamengo. Uma vitória nos últimos 20 anos... É horroroso. Em 11 jogos, é muito pouco, muito pouco. É tudo que o anfitrião quer receber o Flamengo em casa. Não vai colocar o pé na mesa, não vai pisar de sapato no tapete. Não vai abrir a geladeira sem não vai pedir abrir, autorização. exato, vai ser educadinho. Só que hoje é o dia do Flamengo colocar o pé na mesa, mexer na geladeira, chegar e se esparramar no sofá. É dia do Flamengo fazer uma vantagem boa na casa do adversário, para aí sim, no dia 13, no Maracanã lotado, diante da sua torcida, levantar a taça que o Flamengo ainda não tem. Vamos fazer o seguinte, vamos dar espaço para a nossa repórter, a Eduarda Pessinati, que foi às ruas para saber como está a expectativa da torcida do Flamengo e dos rivais também para essa grande final da Sul-Americana. Olha só. O torcedor do Flamengo já escolheu o presente de Natal. Quem garante é o próprio Papai Noel, que tem ouvido muito rubro-negro pedindo exatamente a mesma coisa. Tem. Eu estou vendo, quando eu estou trabalhando no shopping, estou vendo nos eventos, vem muitas crianças com camisa do Flamengo, pai, mãe, pede pro título da Sul-Americana. Eu falei, Papai Noel não sei se vai poder dar não, porque Papai Noel vai pensar ainda se eu vou poder dar esse prêmio para você, porque é difícil, hein? Difícil é não reparar no detalhe. Difícil é um tricolor dar presente para flamenguista? A vitória diante do Independente no primeiro jogo lá na Argentina não está garantida, não. O empate lá tá bom. O Flamengo já está na Libertadores, então eu estou torcendo mais para os meus amigos flamenguistas, não para o Flamengo em si. Porque eu sou tricolor de coração, não gosto do Flamengo. Com exceção do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, os outros times já estão de férias, curtindo o clima natalino. Mas enquanto o Papai Noel não chega, a diversão é torcer contra, para evitar que o bom velhinho traga a taça da Sul-Americana de presente para o rival. Botafoguense não arrumou nada, tá doido que a gente seja fora mesmo. Vasco não quer que eles depois ficar falando que deu uma vaga pra gente, porque a gente já vai ser campeão ano que vem de qualquer forma. E o Fluminense não arrumou nada, então a gente não quer que ele seja campeão, não. Como um bom botafoguense, o que você espera do Flamengo na Sul-Americana? Que ele nade e morra na praia. Que acabe lá, que eles fiquem só chupando o dedo, igual entregador de pizza, só vai sentir o cheirinho.
Mas tem cheirinho de mentira no ar. Porque assim como o Sport, que quer vaga na Sul-Americana, e o Atlético Mineiro, que quer vaga na Libertadores, o Vasco também seria beneficiado com o título do Flamengo. Entraria na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Será que não estão mesmo na torcida pelo Mengão? Não, eles não querem que eles ganhem, não. Eles não vão ganhar, não. O Vasco tá... Porque quem quer ser campeão tem que começar do começo, igual o Botafogo no passado. Deu azar de que o Grêmio foi o atual campeão, pegou o atual campeão, mas tem que partir pra dentro, desde o começo. E é melhor começar antes pra já pegar a Libertadores quente. Mas o Flamengo não vai ganhar, não. O Flamengo não vai passar dessa fase, não. Vai ser vice. Mesmo que eu fico na pré, mas o Flamengo não vai, não. Ah, eles perdem. 3-1 Independente. Independente, 2-0. E no Maracanã, o Flamengo leva ou não? Leva aí, vai, ó, chorar lá. Vai ver o Independente na volta no Maracanã. O seu principal rival está disputando uma final e você tem que secar o cara e ao mesmo tempo torcer. Isso é lindo, né, gente? É lindo ver os vascaínos torcendo pro Mengão, enrustidos. Se os vascaínos negam a torcida, os flamenguistas confiam no título. Admitem que esperam por este presente de Natal, ainda que o time não tenha se comportado tão bem assim durante o ano. Eu não tenho dúvida, eu acredito. Ah, mas o Flamengo foi mal lá no começo da Libertadores e tal, não sei o quê. Essa é a grande resposta. Eu acho que o Flamengo, ele vai botar... Os jogadores, na pré-eleição, tem que falar o seguinte, não sei quem vai tomar a palavra, mas fala o seguinte, isso aqui é Flamengo, vamos botar o coração na ponta da chuteira. Bota o coração na ponta da chuteira que isso vai salvar o nosso ano. Inclusive você, Muralha, você vai se salvar no Flamengo, acredita? Papai Noel vai te dar esse presente, cara. O título da Sul-Americana. Se depender do Papai Noel tricolor, não está nada garantido, só o tradicional discurso de Natal. Ho, ho, ho para as crianças do Brasil, do mundo. Feliz Natal para todos vocês. Paz no coração. Ô, Papai Noel, valeu! E olha, por falar no Muralha, o torcedor ali não esquece do Muralha, né? Muralha tem duas propostas, hein? Uma do futebol mexicano, Pumas estaria de olho no Muralha, e também japonês. O futebol japonês, hein? Será que o Muralha vai deixar o Flamengo? Esses dois clubes tentam empréstimo, pagar salários do jogador. Flamengo não, Flamengo quer fazer o negócio, né, quer liberar e fazer caixa. Vamos ver o que vai acontecer agora na virada do ano, o Flamengo se reformulando aí para a temporada 2018. Fala aí, Paulo Lima. O nosso Daniel Tênis, né, está sempre ligado com a gente aqui no Bom Dia, mas é o seguinte, ó, a média de gols do Flamengo é a melhor em todas as competições, apesar do pouco número de jogos, né? O Flamengo tem média de 2,75 por jogo de gols, depois ela vem para 2,29 no Carioca, na Libertadores, que não foi bem, 1,83, no Brasileirão 1,29, Copa do Brasil, 1 gol por jogo e também Primeira Liga, 1 gol por jogo. É uma média boa. É um diferencialzinho que pode ajudar pro mais apaixonado, estatístico. O Flamengo concorre ali cabeça a cabeça com o Palmeiras, né? Na condição de melhores ataques do futebol brasileiro. Mas estou falando em reformulação no elenco do Flamengo. Tem jogador importante que pode estar de saída. Pode não, está de saída. E olha, é um jogador que chegou cercado com muita expectativa, né? O torcedor do Flamengo fazendo festa e ele, infelizmente, contribuiu muito pouco, né? Questões físicas, esbarrou nas questões físicas. Estou falando do Conca. O argentino de 34 anos não vai ficar no Flamengo no próximo ano. Com empréstimo até o fim de 2017, Conca só jogou por 27 minutos durante toda a temporada e vai voltar para Xangai em 2018. Os chineses pediram retorno do jogador e a diretoria do clube já avisou os representantes que conta com um meia. Anunciado em janeiro, o atleta chegou à Gávea tratando de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e, apesar de recuperado, pouco foi usado durante a temporada. Paulo Lima, para muitos, o pior investimento do Flamengo. Eu não sei se eu diria o pior, porque ele chegou sem custo, só passou a receber salário depois que entrou em campo, ali jogou só 27 minutos. Mas que pena, né? O Conca passou pelo Fluminense, fez história aqui no Brasil, criou uma expectativa, mas realmente não deu, né? Nós acompanhamos o esforço dele, o tratamento, a perninha, a gente tinha a sensação que estava sempre puxando. Chegou no Flamengo, jogou 27 minutos e está indo embora. Aí você tem a ideia do que é uma cirurgia grave de joelho. Tantos outros se recuperam com facilidade. O melhor exemplo de todos é o Ronaldo Fenômeno, né, que depois das lesões que teve no joelho disputou uma Copa do Mundo e chegou como chegou, arrebentando, inclusive sendo campeão e artilheiro da Copa durante muito tempo.
E o Conca não teve esse tipo de capacidade, vamos dizer assim, de explosão muscular para recuperar. Biotipo completamente diferente, um cara de poucas lesões. O Ronaldo não, o Ronaldo é um cara encorpado, né, com muita massa muscular, sempre teve pernas fortes, sempre teve musculatura forte. Pena para o futebol brasileiro, porque a gente deixou de ver um grande talento, um grande jogador. Mas bom para o Conca, bom para a vida dele como profissional e, acima de tudo, como ser humano. Recuperação de ponta, dedicação que o Flamengo deu a ele, né, todo o trabalho que o Flamengo pode dar aos seus atletas, o Conca teve tudo isso e é importante. Eu me lembro bem de uma frase do ex-médico falecido, Dr. Giuseppe Taranto, que nos treinos do Flamengo ele se ressaltava assim: primeiro cuidamos do ser humano, vamos cuidar primeiro do ser humano, o atleta vem na sequência. A importância do atleta de futebol ela é fundamental, ela é vital para o clube em qualquer esporte que seja, mas para o ser humano é mais importante ainda. Eu acho que o Conca, como ser humano, sai do Flamengo muito mais fortalecido, em breve dando sequência à sua carreira. E a gente vê na imagem, essas imagens aí do treino, ele não só perninha, ele está sem mobilidade, né? É visível. Está sem jogo. Olha lá, ó, a gente vê depois que ele perde a bola, ele vai tentar a recuperação, o combate, ele está sem o ritmo, ele está sem mobilidade. E tomara, a gente fica na torcida aqui, porque trata-se de um grande jogador. Tecnicamente, o Conca é sensacional, excepcional, acima da média. Fiquei na expectativa. Precisa resgatar essa parte física aí, né? Fiquei na expectativa justamente pela grandeza do baixinho Conca, a grandeza do pequeno Conca, joga muita bola. Se for o caso, ser emprestado para um outro clube do futebol brasileiro. Né? Tomara que ele, mesmo jogando fora do Brasil, que ele se recupere, volte à forma física e que ele possa voltar a jogar bola. Se ele está insistindo esse tempo todo é porque gosta do que faz, ele quer estar em campo. Então a nossa torcida é para que o Conca se recupere. E o torcedor do Flamengo está sempre aqui nas nossas redes sociais perguntando. A notícia é essa, está definido, o Conca não fica mais no Flamengo para a temporada de 2018. Paulo Lima, no último final de semana, fechamos a conta e passamos a régua no Campeonato Brasileiro. Terminamos a 38ª rodada com muitas emoções. Vagas na Libertadores, na Sul-Americana, rebaixamento, teve de tudo um pouco. E aí nós tivemos o álbum do Bom Dia Fox, a figurinha premiada. Ficou a curiosidade, qual seria o time ideal do Paulo Lima, pensando no Campeonato Brasileiro? Eu sei que você fez a sua seleção do Brasileiro, certo? Certo. Eu ia até provocar, ia fazer uma seleção completamente louca para dar um tumulto geral. Acho que você não precisa provocar para causar tumulto não, hein, Paulo Lima? Vamos manter pelo menos um consenso, uma coisa. Até brincamos da redação, já botar gente, enfim. Isso Professor Paulo Lima tá com a prancheta na mão. É brincadeira de vestiário, como dizem os jogadores. O time é seu, você escala quem você quer, então explique pra gente a sua seleção do Brasileirão. O meu jeito de ver futebol, exatamente, às vezes até um pouco... mas